Olá, gente! Eu me chamo Glenda Borges e nesse momento estarei apresentando o desenvolvimento do meu TCC, cujo tema é um olhar afetivo sobre o processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Porém, antes eu gostaria de deixar uma reflexão que eu elaborei acerca desse momento atual em que estamos vivendo de pandemia. E ao final dessa reflexão, tem uma frase bastante conhecida. Em tempos difíceis, é necessário praticar a solidariedade, buscar olhar com empatia para a dor do outro e acolhê-lo. Afinal, gentileza gera gentileza. Então, voltando ao desenvolvimento do meu TCC, gostaria de falar sobre a escolha desse tema. Esse tema, ele foi escolhido a partir de uma experiência que eu tive no estágio do ensino fundamental, em que eu pude acompanhar de perto um aluno do primeiro ano que estava com bastante dificuldade em se adaptar a essa etapa. Ao decorrer de todo o estágio, eu pude compreender que um olhar afetivo sobre as dificuldades daquele aluno contribuiu para que ele se sentisse mais seguro durante esse processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, um olhar afetivo sobre os impactos dessas grandes mudanças na rotina do aluno ajuda a compreender os sentimentos que permeiam durante esse processo de transição, como medo, ansiedade e insegurança, buscando assim formas de acolher o aluno respeitando suas singularidades. Diante disso, esse presente artigo, ele investiga a seguinte questão: como a afetividade pode contribuir para que o processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental ocorra de modo benéfico para a criança? Trabalhos dessa natureza são importantes, pois esse processo de transição ele pode ser muito difícil para algumas crianças, sendo necessário buscar estratégias, em especial a afetividade, que visam tornar esse processo mais saudável. Essa pesquisa também ela pode ajudar a orientar professores dos anos iniciais do ensino fundamental a compreender a importância de uma prática afetiva no desenvolvimento dos alunos e como a afetividade pode contribuir para que a criança se sinta acolhida. Esse trabalho ele tem como objetivo geral analisar como a afetividade pode contribuir positivamente para as crianças no processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. E para contemplar esse objetivo geral, foram estipulados alguns objetivos específicos, como apresentar o conceito da modalidade da educação infantil e do ensino fundamental, analisar o processo entre a etapa da educação infantil e a etapa do ensino fundamental, expor o conceito de afetividade e sua importância na aprendizagem da criança e, por último, identificar como a afetividade pode auxiliar durante o processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Para realizar essa pesquisa, nos valemos de uma pesquisa qualitativa e explicativa, no qual foram selecionados alguns documentos, como a Base Nacional Curricular Comum, a Lei de Diretrizes e Base, o Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil e o do Ensino Fundamental também de Salvador, entre outros. Os principais autores utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa são Vygotsky, Henri Vallon, entre outros também. Esse artigo ele foi dividido em 3 seções. A primeira seção desse artigo foi intitulada de Educação Infantil vezes Ensino Fundamental. Nessa seção traremos aspectos gerais, o que a BNCC fala e o que a LDB fala sobre a educação infantil e o ensino fundamental e as principais diferenças entre essas duas modalidades. A segunda seção do trabalho, intitulada de Afetividade, traz reflexões sobre a afetividade e sua importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Então, nessa sessão serão utilizados como base,
em reflexões de Henri Vallon, de Vygotsky, a respeito da afetividade no processo de aprendizagem da criança. A terceira e última sessão do trabalho, intitulada de Processo de Transição, nessa sessão traremos como é que funciona esse processo de transição para as crianças, as dificuldades que podem ser encontradas e como a afetividade ela vai contribuir de modo positivo para a criança durante esse processo. A primeira etapa que eu estou atualmente é Educação Infantil vezes Ensino Fundamental. E nela pode-se compreender, até com uma citação de Vygotsky, a criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. A linguagem tem um importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança, à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. Então, essa citação foi colocada aqui a respeito da educação infantil, no qual pode-se perceber, segundo Vygotsky, que na educação infantil o foco central da aprendizagem é as brincadeiras, é a ludicidade. Então, a criança ela vai aprender brincando, interagindo com o outro, e vai ser isso que vai ajudá-la a construir o seu próprio pensamento, através dessas brincadeiras, dessas experiências que ela vai ter. Já no ensino fundamental, a LDB afirma que no ensino fundamental, o artigo 32 da LDB, é desenvolvida a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e escrita e do cálculo. Ou seja, no ensino fundamental, se inicia o processo de alfabetização da criança. Então, nesses anos iniciais, a aprendizagem ela vai estar voltada para isso, no qual o conteúdo ele vai ficar mais sistematizado. E uma das principais diferenças entre educação infantil e ensino fundamental é que na educação infantil, o protagonista da aprendizagem é a brincadeira, é o lúdico, a interação com o outro. Então, a criança aprende se comunicando, se relacionando com seus colegas, brincando. Tudo isso vai ser fonte de aprendizagem para a criança. Já no ensino fundamental, a escolarização ela começa a ganhar um protagonismo. Então, a criança ela começa a aprender de outras formas, de um modo mais sistematizado. Então, por conta da alfabetização, a criança ela começa a ter atividades de leitura, de escrita. Então, essas são uma das principais diferenças entre educação infantil e ensino fundamental. E é a sessão que eu estou atualmente, concluindo. As próximas etapas a serem desenvolvidas é a de afetividade e a processo de transição. Agradeço a todos pela atenção, obrigada e por aqui finalizo.